Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Boa tarde, passando aqui, queridos, para te desejar uma tarde abençoada, para desejar a paz do Senhor Jesus Cristo e com toda a certeza, queridos, para deixar uma palavra para mim e para a tua vida nessa tarde, amém? Uma palavra que se encontra no Salmo 101, no livro de Salmos, amém? Diz assim: Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, ó Senhor, eu cantarei. Comportar-me-ei sabiamente no caminho perfeito. Ó, quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração perfeito. Não porei coisa maligna diante dos meus olhos. Eu odeio a obra daqueles que se desviam. Não me contaminará. Glória a Deus. Um coração perverso se apartará de mim. Eu não conhecerei a pessoa maligna. Aquele que calunia o seu próximo secretamente, eu o cortarei. Aquele que tem um olhar soberbo e um coração orgulhoso, eu não o suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que eles habitem comigo. Aquele que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Aquele que lida com o engano não habitará dentro da minha casa. Glória a Deus, um grande ensinamento para as nossas vidas, queridos, essa palavra. Esse verso também. O que fala mentiras não permanecerá aos meus olhos. Cedo irei destruir todos os ímpios da terra, cortarei todos os ímpios da cidade do Senhor. Amém, queridos? Eu deixo essa palavra para as nossas vidas. Aqui o Senhor, através da vida de Davi, ele nos chama a atenção para que nós venhamos andar com o nosso coração reto, queridos. Para que nós venhamos andar com os nossos corações fiéis ao Senhor. Amém? Ele vai dizer aqui, andarei em minha casa com um coração perfeito, né? Nós temos que ser, queridos, o bom testemunho de tudo aquilo que o Senhor ele tem feito na nossa vida. Nós temos que levar para as pessoas a essência do Espírito Santo de Deus. Amém? Tem pessoas, queridos, que elas estão há tantos anos na presença do Senhor, mas nunca houve transformação na sua vida. Por que nunca houve transformação na sua vida? Porque ela não permitiu que o Espírito Santo de Deus trabalhasse na vida dela. E até hoje ela vive dando mau testemunho. Dentro da sua parentela, principalmente, é dentro da nossa parentela, queridos, que as pessoas elas vão ali nos observar. Todas as pessoas, queridos, elas nos observam, entende? Então, eu sou uma testemunha viva, queridos, de coisas que aconteceram dentro da minha parentela, dentro da minha família, nos meus conhecidos ao meu redor, de como eu era antes e eu estou hoje, queridos. Eu tenho levado um bom testemunho para eles. Amém? Eu tenho mostrado testemunho, eu tenho mostrado Deus na minha vida, o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Primeiramente, Deus é quem mostra para as pessoas, né? O poder dele sobre as nossas vidas, a presença do Espírito Santo, o brilho do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo sobre a nossa vida. E aí nós temos, queridos, que ter uma vida reta na presença do Senhor. Nós temos que fazer como Davi, nos afastar aqui quando ele diz, ó, um coração perverso se apartará de mim. Eu não conhecerei pessoa maligna. Nós temos que nos afastar daquilo, queridos, que não agrada a Deus, daquilo que não provém do Senhor, daquilo que é treva. Nós temos que estar aí, queridos, perto de pessoas que edificam as nossas vidas. Nós temos que estar buscando a cada dia a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, que sempre ele vem estar sobre mim e sobre você, amém? Mas para isso nós precisamos estar convidando sempre a presença dele, estar nos achegando, estar orando, estar buscando, estar jejuando, estar em propósito, estar em campanha, dentro da nossa casa, na casa do Senhor, aonde o Senhor determinar para as nossas vidas, amém? E assim, queridos, quanto mais a gente busca a presença do Senhor, mais nós vamos nos aproximando de Deus. E as coisas do mundo, queridos, as coisas das trevas, elas não vão prevalecer, o pecado não vai prevalecer sobre as nossas vidas, amém? Outro verso que me chamou muita atenção é esse aqui, queridos, aqui no 7. Aquele que lida com engano não habitará dentro da minha casa. O que fala mentiras não permanecerá aos meus olhos. Nós temos que ter muita vigilância, queridos, com quem nós colocamos dentro da nossa casa. Davi tinha essa vigilância aqui que nós viemos ter também, porque nem todos, queridos, podem entrar dentro da nossa casa, seja parente, seja família, seja quem for. Mas se for uma pessoa rebelde, uma pessoa aí que só vive zombando, criticando você, uma pessoa que só vive aí, né,
zombando de Deus mesmo. Então nós temos que ter muita vigilância, pedir sabedoria de Deus, como lidarmos com essas pessoas, amém? E no nosso quarto, queridos, quarto é lugar de intimidade com Deus, quarto é lugar, queridos, nosso e do nosso esposo, seu e da sua esposa. Não coloquem qualquer pessoa dentro da sua casa, não coloquem qualquer pessoa dentro do seu quarto. Pode ser até um filho, pode ser até um tio, uma tia, uma prima, seja lá quem for, mas não coloque dentro da sua casa, ainda que eles fiquem com raiva. Não permita, queridos, porque é um lugar onde a gente guerreia, é um lugar onde a gente intercede, é um lugar onde a gente ora, é um lugar onde a gente se derrama na presença de Deus. Aí tem filhos, sim, queridos, que a gente vai saber, vai sentir o nosso espírito que pode ainda entrar no nosso quarto, mas a gente sabe, queridos, que tem situações que a gente tem que ter muita vigilância, amém? Então eu aprendi isso com Deus. Eu tinha, queridos, antes essa mania de colocar amigas em cima da minha cama, dentro do meu quarto. Eu tinha até mania de colocar bebida dentro do meu quarto e colocar pessoas dentro do meu quarto para beber. Então, antes, queridos, de eu ir para a presença do Senhor, eu agia assim, mas depois o Senhor ele foi me ensinando que isso não agradava ao Espírito Santo. Então, o Senhor foi me ensinando e está me ensinando ainda, queridos. Eu preciso aprender tanta coisa ainda. Todos os dias eu aprendo algo com Deus. Eu quero todos os dias estar aprendendo com o Espírito Santo de Deus. E aí tem pessoas que vai ficar com raiva, pessoas da tua família, quando tem, às vezes você chega, você tranca o quarto. Mas não é, queridos, é porque você sabe a tua intimidade com Deus e você sabe o que Deus tem falado para você. Então, aí, às vezes, você vai lá, tranca o quarto, vem um pessoal almoçar aqui em casa, passa a chave no quarto, entende? Aí, quer entrar no quarto? Não, porque eu estou vivendo isso, queridos, com uma pessoa conhecida, né? Que a pessoa entra no quarto dela e fica analisando tudo que ela tem, fica pedindo as coisas. Então, muitas das vezes, queridas, as pessoas que estão mesmo ao nosso redor, elas sentem inveja de nós, né? Elas sentem inveja, elas querem aquilo que a gente tem, amém? Então, é melhor ter vigilância, amém? Eu deixo essa palavra para as nossas vidas, que o Senhor venha abençoar a nossa tarde, a nossa noite, em nome de Jesus, que venhamos ter vigilância, que venhamos meditar nesse salmo, um salmo que Davi ele nos chama, né, para andarmos com o coração reto, se afastar das coisas malignas, se afastar das coisas terrenas que não agradam a Deus, se afastar mesmo de pessoas que não querem saber de Deus, orar e entregar elas na mão do Senhor, porque o Senhor sabe o que fazer. Você já levou uma palavra, você já pregou, a pessoa não está nem aí. Eu sei que Deus, queridos, ele não desistiu de nós quando ele falou com nós, ele nunca desistiu de nós. E aí a gente fica, mas por que eu vou desistir dessa pessoa? Só, queridos, que chega um momento que nós temos o exemplo de Saul, né? Quando o Senhor já tinha rejeitado Saul, de tanto Samuel falar com ele, Deus falar com ele, Deus dar direção para ele, ainda assim ele pecou contra o Senhor, ainda assim ele desobedeceu ao Senhor. E aí Samuel foi querer interceder por ele, foi querer orar por ele, foi querer pedir por ele. O Senhor falou: Samuel, eu já o rejeitei, né? Então é esse momento aí, queridos. Tem pessoas que a gente vai, leva, você vai, leva e não quer, ora e entrega na mão do Senhor. Amém? Deixa que o Senhor faz a obra na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Nós não somos Deus, nós não somos Jesus Cristo, nós não somos ninguém com o poder de Deus para querer aí virar a cabeça dessa pessoa, não. Só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Amém? Só quem faz isso é o Senhor que tem poder. Então, tem pessoas até que só vivem aí pegando peia, só vive pegando lapada na sua vida, tá orando por pessoas que Deus já deu a direção para que não ore, para que deixe que ele trabalhe na vida dessa pessoa. E aí você fica pegando peia, você adoece, você fica aí, não tem força para nada, porque a gente tem que ter vigilância, queridos, também quando a gente vai orar pela vida de alguém. Nós precisamos aí analisar a situação, se é Deus que está trabalhando na vida dessa pessoa, se for Deus que está agindo, sai da tua mão de cima, desde que o Senhor trabalhe. Amém? Em nome de Jesus Cristo, eu deixo essa palavra para as nossas vidas. Eu não sei porquê, queridos, mas eu falei isso aqui, que o Espírito Santo de Deus está ministrando no meu coração. Então, se tem alguém aí, em nome de Jesus, fazendo isso daí, ora ao Senhor e tira a tua mão de cima. Deixa o Senhor que ele venha trabalhar na vida dessa pessoa, amém? Porque senão você vai ficar aí na peia o tempo todo. Não vai ter força para orar, não vai ter força para jejuar, não vai ter força para nada, amém? E vai aí ficar sofrendo ataques espirituais também. Em nome de Jesus, porque é a permissão do Senhor, porque quando nós estamos aí colocando alguém na mão do Senhor para ele trabalhar na vida dessa pessoa, e você vai lá e você fica metendo essa mão,
Aí o Senhor, ele vai, já aconteceu isso comigo, queridos. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para mim e para a tua vida nessa tarde. Que o Senhor abençoe a minha e a tua vida. Eu já passei por isso. Eu já, não é que eu já coloquei a minha mão onde Deus estava trabalhando, mas eu já orei por pessoas que eu peguei peia, que eu acordei toda dolorida, eu acordei que eu não conseguia pisar no chão. E o meu esposo falou assim: tu pediu uma direção de Deus para te orar por ele? E aí eu falei: não. Então, queridos, eu fui orar por uma pessoa que estava ameaçada de morte, que está no tráfico. Então, ou duas pessoas na realidade. E aí eu não pedi direção de Deus para me orar por essas pessoas. Então, aconteceu o que comigo? Queridos, eu amanheci tão dolorida, eu não conseguia pisar no chão de tanta dor no meu corpo, tanta dor, passei o dia todo em uma cama. Então, é assim, a gente vai sentir, a gente tem que pedir direção de Deus, porque a gente está orando. A gente tem que entender que muitas das vezes é o Senhor que está trabalhando na vida dessas pessoas, porque essas duas pessoas que eu orei, eles têm mãe que oram por eles também, né? Então aí me veio assim de orar por eles no meio da minha sala de joelho, mas e aí depois eu fiquei muito mal. E é isso, deixa que o Senhor trabalhe, que o Senhor faz a obra, a gente não é Deus, só quem vai trabalhar é o Espírito Santo de Deus. Aquele que não quiser se converter, aí o Senhor vai fazer da forma dele, da maneira dele, cabe nós aceitar, amém, em nome de Jesus. O Senhor trabalha de diversas formas na vida daquelas pessoas que ele quer salvar. Ele usa seus profetas, ele usa seus servos para levar uma palavra, para dizer arrependa-te, arrependa-te e volta para o caminho do Senhor. Mas e aí vai ter hora, queridos, que é como eu falei, nós temos o exemplo de Saul, Samuel ali, né? Samuel gostava de Saul, o profeta Samuel, mas chegou o momento que Deus falou: Samuel, eu já o rejeitei. Então foi quando o Espírito Santo já tinha se retirado de Saul, já tinha ido para Davi. Amém? Deus já tinha escolhido Davi como rei. E o Saul estava só desobedecendo a Deus, só sacrificando à toa, sacrificando em vão e não obedecendo a Deus. Melhor é obedecer do que sacrificar. Amém? Então é melhor obedecer a Deus. Se Deus está falando, né, que é Ele que está trabalhando na vida dessa pessoa, então nós temos que deixar o Senhor trabalhar. Nós não podemos fazer o trabalho do Senhor. Nós não podemos aí ser uma pedra de tropeço na obra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Que fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.